Aí do seu lado, o Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Arthur, pergunta que não quer calar. O seu dedinho já está... Melhorou já. Inchou um pouquinho, eu tô olhando aqui agora. Gente, eu vi a situação, tava no ar, tava valendo, mas eu, com o rabo do olho deu pra ver a agonia do Arthur entrando no estúdio e prendendo o dedinho Traguei dele. a sua palavra sobre o trânsito aí, você tava tão concentrada. Mas depois deu pra continuar. A gente sabe que é uma hora assim que a gente tem vontade de gritar e o Arthur não podia gritar porque ele estava já dentro do estúdio e ele teve que se sacudir ali no canto, gente, tadinho. Mas é isso aí, Arthur, bom dia. Bom dia, Samara Souza, bom dia para os nossos ouvintes acompanhando a programação da Band News Difusora FM, a rádio mais ouvida de Manaus. E claro, com muita informação. Você participa, faz parte disso, 993519370, onde quer que você esteja, no trânsito, em casa, no caminhão, no Uber, no táxi, em qualquer lugar, você pode participar. Viu algum buraco na via, algum acidente, tem alguma sugestão de reportagem? Deixe aqui a sua mensagem, aquele áudio de no máximo 30 segundos, e a gente vai atrás e vai trazer uma resposta para você. Portanto, participe até 10 horas da manhã. 993-51-9370, tem o nosso aplicativo Band Rádios, aplicativo humano, estamos na nossa live no Facebook, também tem a nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br. Vamos aos destaques do dia. O município de Borba é marcado por atos de protestos após a reeleição de prefeito. Os detalhes com Cindy Lopes. Um dia após o resultado das eleições, moradores do município de Borba, no interior do Amazonas, fazem protestos contra a reeleição de Simão Peixoto, do Progressistas, ao cargo de prefeito da cidade. O candidato teve 31% dos votos, foram 5.499 no total. Simão derrotou nas urnas o candidato do Republicanos, Toco Santana, que teve 26% dos votos. Vídeos enviados à reportagem da Band News Difusora mostram dezenas de pessoas em manifestações contra o resultado do pleito eleitoral. Os populares fizeram carreatas pelas ruas da cidade com uso de faixas e cartazes. E claro que a gente procurou também o TRE Amazonense, mas ontem o TRE Amazonense não funcionou. Ora, ver se hoje eles falam alguma coisa sobre isso, se é possível voltar atrás numa eleição que aconteceu tudo dentro dos conformes, mas a população de Borba não está satisfeita com a reeleição do prefeito de lá. Vamos aguardar as próximas informações sobre esta situação. E temos informações agora sobre a produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus. Quem tem os detalhes para a gente é a Gabriele Moura. A ausência de peças para a produção de bicicletas causa a falta de alguns modelos do veículo de duas rodas em lojas de Manaus. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo, o problema é global, já que muitos fornecedores de componentes não conseguem atender aos pedidos crescentes vindo de vários países. Apesar disso, o Polo Industrial de Manaus, o PIM, registra o melhor desempenho do ano pelo segundo mês consecutivo. E chega ao 14º dia o apagão no Amapá, que deixou várias cidades e a capital Macapá no escuro. Ontem, os moradores do Amapá voltaram a ter racionamento de energia do estado por causa do apagão aí registrado desde do dia 3, né? E no domingo de eleição o serviço foi fornecido integralmente sem interrupções a moradores de 12 municípios. A Justiça prorrogou o prazo
até o dia 25 de novembro para que a energia seja restabelecida totalmente. E nada de chegar esse socorro, né? Tá Nada. dizendo que tá indo pelo Rio. Pois é. Quem sabe chega essa semana esse socorro aí desses transformadores, enfim, que seja um socorro que dê um alento a esse povo lá do Amapá que está sofrendo com esse apagão. Está sofrendo, toda a população passou 3 dias sem abastecimento zero de energia elétrica. E aí nossa equipe buscou falas das pessoas e aí reclamaram das filas enormes nas unidades de saúde, em postos de gasolina, pessoas que estavam indo para aeroportos para poder recarregar o celular. Foi um problema total. E só tinha um caixa eletrônico funcionando exatamente no aeroporto. Pois a é. fila estava enorme. Realmente, Então foi um tanto sufoco. para recarregar celular quanto para tirar dinheiro nesse caixa eletrônico, no único caixa eletrônico da cidade, da capital, que estava funcionando. Incrível isso. E agora estão com esse racionamento de energia elétrica. Inicialmente era de 6 em 6 horas, agora é de 3 em 3 horas. Está dando aí para a população aguentar, mas é difícil, né? Eles pegam esse horário que tem energia elétrica para encher água, para recarregar celular, eletroeletrônico, até para quem tem abastecimento de comida na geladeira para não estragar, como aconteceu nos primeiros dias lá no estado. Como é que dorme na região norte com o nosso Carapanã, né? Então, Sem energia, sem um ventilador por perto, sem ar-condicionado. Tem pais e mães que passaram noites em claros com filhos pequenos tendo que estar abanando ali caso não tenha um mosquiteiro, né? O mosquiteiro também serve para isso, mas muitos não tinham e passaram noites em claros abanando o filho, que é para justamente esse calor e com o Carapanã. Gente, que horror, hein? e a população desesperada diante desse cenário foi às ruas protestar, tiveram que fechar a rua, tiveram que chamar a atenção de alguma forma do poder público, tanto é que talvez depois desses atos a gente viu medidas vindo do TSE em relação à eleição, do governo federal, das equipes, né, para poder ajudar. E aí a gente viu estados da própria região norte enviando geradores de energia para não faltar energia nas unidades de saúde, nas unidades da prefeitura. Enfim, é um cenário nessa hora, eles difícil. Até do coronavírus, né? Sim, muita gente em reportagens sem máscara, agoniados ali para estar carregando baldes de água, atravessando rua, indo para o rio, quer dizer, as pessoas se amontoando, muitas das pessoas também esqueceram, deixaram de lado, infelizmente, o coronavírus para viver uma situação caótica que está no Amapá neste momento, e a gente espera que nos próximos dias essa situação amenize por lá. Destaque agora chegando de Brasília com Natália Pazzi. O Conselho Nacional de Justiça lançou o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, que tem o objetivo de implementar medidas que busquem a proteção do meio ambiente da Amazônia Legal pelo sistema de justiça. O grupo é um dos principais eixos da gestão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, à frente do CNJ. A ideia é justamente garantir a promoção do desenvolvimento sustentável e a proteção da biodiversidade da Amazônia Legal, atuando para evitar retrocessos em matéria ambiental. Esse grupo vai acompanhar e reunir dados e informações sobre o meio ambiente, tendo por objetivo instrumentalizar pesquisas, estudos comparados, análises, debates e produção científica. Band News. Tempo. Às 8h35, temos uma temperatura de 26 graus com sensação térmica de 28 graus. Sol entre muitas nuvens neste momento. A umidade do ar está em 89% e, segundo a Climatempo, a previsão para hoje é de sol com nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Estava até ameaçando desde o fim da madrugada, início da manhã, caiu uma chuvinha, principalmente aqui na área central de Manaus, mas não passou de uma ameaça. E a temperatura máxima para hoje, a previsão é de 31 graus. A máxima não deve passar disso e tem 90% de chances de pelo menos 15 milímetros para esta terça-feira. Seu caminho. Vamos falar do trânsito para você motorista, você condutor. Há pouco você falava da situação ali da rotatória do Coroado, né, Samara? E não melhorou nada, tanto para quem segue em direção ao centro da cidade,
O congestionamento está chegando ali antes do estádio Carlos Zammit, passando daquele grupo Bringel. O trânsito é intenso. Tem aquelas duas ocorrências ali na saída da Avenida das Torres para pegar a Avenida Cosme Ferreira. O condutor deve ficar atento, inclusive naquelas alças de acesso para Efigênio Salles em ambos os sentidos também. Tem uma lentidão. No início da Efigênio Salles, até a metade da via também o trânsito é intenso. Tem uma ocorrência em frente a uma casa de show, All Night. Trânsito concorrido, é bom você evitar. E aí complica. E aí o ouvinte vai perguntar, e a opção, Arthur, qual é? Não tem. Não tem opção porque André Araújo... Não tem retorno, né? Não tem retorno. André Araújo está complicada no sentido centro. A Rodrigo Otávio, desde a rotatória até o Japim, tem congestionamento. Quem entrou na Efigênio Salles não tem retorno, a não ser ali passando o Tribunal de Contas, aí vai encontrar um retorno. André Araújo tem alguns semáforos no meio, mas você não pode retornar. Você tem que entrar em uma rua, fazer o retorno nessa rua e voltar. E Rodrigo Otávio, também onde tinha uma ocorrência na Rodrigo Otávio, passando ao FAM, o trânsito continua com forte retenção nesse trecho, mas não aparece mais aqui a ocorrência. Mas a Rodrigo Otávio, desde a rotatória do Coroado até o Parque Lagoa do Japim, está daquele jeito, gente, forte retenção. E algo deve ter acontecido também no meio do caminho. Não aparece aqui nenhuma ocorrência, mas vai que, né? Pode ter acontecido, não está aparecendo aqui no mapeamento Band News. Esse trecho parece que foi o escolhido da manhã de terça-feira para acontecer. Já aconteceu acidente na rotatória, a via já foi liberada, mas outras ocorrências aconteceram, que está prejudicando neste momento esta área da cidade. Tem mais que a gente tem. Maripiranga Monteiro continua com o trânsito com lentidão. Quem vem da Torquato Tapajós já encontra descendo o viaduto de Flores, a lentidão, e segue até a rotatória do Eldorado. Constantino Nery até que está fluindo bem, hein? Primeiro trecho da Constantino. Primeiro trecho, mas ali na altura do São Geraldo, para pegar Caco Caminha, sentido centro. Passou, a partir do cruzamento com a Pedro Teixeira, acabou a paz. Acabou a paz. Aí é só do pinga-pinga. Não sai da segunda, que sai da terceira marcha. O trânsito aqui na Constantino Nery tem retenção quando o condutor vai chegando nas proximidades do Boulevard Álvaro Maia. 8h39. Hoje nós não teremos a coluna de política com Rosiane Carvalho, mas amanhã a gente volta. De folga. De folga, né? Tadinha, mas ela estava precisando. Ontem ela ficou direto praticamente, né? Ela participou com a gente aqui ao vivo, à tarde teve o exclusiva, e ontem a gente viu ela clamando para o Daniel Jordano. Daniel, me deu uma folga. E ganhou, foi 2. Não vai estar aqui hoje nem amanhã, mas se Deus quiser, na quinta-feira, Rosiane Carvalho vai estar falando tudinho de política pra gente. Vamos falar um pouco de eleições também, claro, é o assunto do momento. E quem tem os detalhes, conta tudo pra gente, é a repórter Gabriele Moura. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Arthur, Samara, aos ouvintes da Band News Difusora FM. Com o segundo turno definido entre Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante, o diretor executivo do Instituto Pontual, Eric Barbosa, acredita que a estratégia dos candidatos deve ser apresentar propostas e mostrar quem tem mais preparo para dirigir Manaus pelos próximos 4 anos. Agora, no segundo turno, como fica uma eleição cara-coroa, ou Amazonino ou Davi Almeida, eu acredito que não vai ter esse movimento muito forte de desconstrução de imagem. Ou seja, os candidatos devem ali, por alguma questão de estratégia, se fechar nas propostas. Tentar convencer o eleitor de quem é mais seguro para ser prefeito de Manaus hoje. Ou se alguma das candidaturas entender que tem chance muito eminente de perder, talvez possa tentar trabalhar a desconstrução de imagem. Barbosa avalia que a baixa participação de pessoas na faixa etária a partir de 36 anos de idade pode ter influenciado no resultado final na disputa pela Prefeitura de Manaus no primeiro turno. A gente tem um candidato A que tem uma força muito forte no eleitorado mais jovem. A gente tem um eleitorado B que tem uma força de votos muito mais forte no eleitorado acima de 36 anos.
Então, essa desproporção em algum momento pode ter pesado na eleição de ontem. As declarações do especialista foram concedidas nesta segunda-feira ao quadro exclusiva do programa Alta Frequência, com a apresentação de Thaís Gama e Rosiane Carvalho, que também entrevistou o presidente da Action Pesquisas, Afrânio Soares. De acordo com Soares, o percentual de votos obtidos por Davi Almeida do Avante está dentro da margem de erro apontada pelo Instituto. Porém, a votação de Coronel Menezes do Patriota e os votos de Amazonino Mendes do Podemos são as duas surpresas do pleito. O restante dos candidatos, seja variando para mais ou para menos, estavam no radar. Esses dois foram os que destoaram do que estava sendo visto. Tanto é que as pesquisas não pegaram, acabaram por não pegar essa movimentação de forma efetiva. E, principalmente, a distância menor entre Davi Almeida e Amazonino não se deu por um crescimento não rastreado do Davi, mas por um decrescimento não rastreado do Amazonino. O quadro exclusivo do programa Alta Frequência vai ao ar toda segunda-feira a partir das 4 horas da tarde. Manaus tem sol entre nuvens e a temperatura é de 26 graus. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Oito horas 44 minutos, 8 horas 44 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Você condutor, você motorista, motociclista, será que está acompanhando a gente? Só os que estão parados, né? Tem uns gaiatos que gostam de estar escutando, tá com fone de ouvido, pilotando moto. É incrível isso. Gente, é incrível. Eu não consigo fazer isso dirigindo o meu carro. Eu tiro o meu celular de perto, deixo na bolsa, porque eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se eu admiro ou se eu tenho pena de pessoas que fazem isso, porque é muito perigoso. Imagine uma motocicleta. Se em 4 rodas eu não tenho coragem, imagine em 2 rodas e a pessoa para e vai falando. Vai falando. E a gente entrevistou recentemente o diretor-presidente do Detran e ele falou sobre o número de acidentes envolvendo motocicletas. Teve um número expressivo, porém houve uma diminuição. Entretanto, é importante ressaltar que o número ainda é alto. O número ainda é alto de acidentes envolvendo motocicletas. Pessoas devem ficar atentas nesse período de pandemia. Devido à diminuição de veículos nas ruas, também diminuiu o número de acidentes de carros e de motocicletas. Mas o número ainda é elevado. É importante que você, motociclista, tenha muita atenção mesmo ao circular aí pelas ruas e avenidas da cidade. Não acelerar tanto. A gente viu, inclusive, o diretor-presidente do Detran ressaltou que diminuiu aquelas questões das rachas que tinham, dos rachas que tinham aqui em Manaus, diminuiu nesse período. A gente espera que não reapareçam, porque a polícia está de olho nessas questões, mas esse tipo de irregularidade as pessoas sempre fazem, né? Num local um pouco isolado. E principalmente em pontos estratégicos onde a gente já conhece. A Avenida das Torres, a Avenida do Turismo, a Avenida do Futuro, onde principalmente a Avenida do Futuro, que fica um pouco mais escondida,
fica para a zona, entre a zona centro-oeste e oeste da cidade, que faz a interligação entre a Avenida do Turismo e a Redenção, Campos Elíseos, enfim, os bairros da zona centro-oeste. A Avenida do Futuro, pense, o pessoal utiliza bastante, tanto para aprender a dirigir quanto para fazer racha à noite. Então, devido a várias situações da própria polícia, está investigando, apreendendo motocicletas e prendendo pessoas que estão envolvidas nisso, acho que deu uma amenizada. Enfim, se você é morador dessa área da cidade, se você acha que amenizou, mande também a sua mensagem aqui para a gente. Se tudo continua a mesma coisa, mande mensagem também que a gente quer saber e avisar também o Detran Amazonas, a Secretaria de Segurança, para redobrar as fiscalizações nessa área da cidade. 993-51-9370. Ainda falando sobre motocicleta, eu vi um acidente que aconteceu na semana passada com um motociclista. Esse negócio de ficar cortando os carros, teve um motociclista que se deu mal. Aliás, a carona desse motociclista se deu mal e acabou sendo atropelada e teve a cabeça esmagada por um ônibus do transporte coletivo. Gente, assim, vendo a imagem, é muito triste. Pessoa, que pressa é essa que a pessoa tem, que não sabe esperar, ou que não tem uma visão do que está acontecendo lá na frente? Vi um carro na frente, o carro foi desviar de um outro que estava parado. Aí a motocicleta não entendeu ou quis passar de qualquer jeito, quis passar entre o carro e um ônibus. Aí ficou descontrolada a motocicleta. Aí acabou tombando e tombou para o lado do ônibus. No que tombou, o ônibus passou por cima da garupa do motociclista. Incrível isso. Então foi uma imagem que ficou marcada na minha mente de ver que tem motociclista que não respeita, que quer passar de qualquer jeito, a qualquer custo, porque acha que dá, né? Ele vê uma brecha, ele acha que dá para passar e quer passar. E às vezes pode ser, às vezes não, muitas das vezes pode ser fatal essa querer passar, ou pode danificar um veículo, né? Principalmente o retrovisor dos veículos, ou pode causar a morte de alguém, como causou nesse acidente que aconteceu na semana passada. Vamos seguindo com as atualizações do noticiário. Um estudo revela que indígenas estão ingerindo peixes contaminados. Os detalhes com a repórter Beatriz Silveira. Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz divulga dados que revelam a exposição crônica de indígenas da etnia Munduruku ao metilmercúrio, ocasionada pela ingestão frequente de peixes contaminados. Das 109 amostras analisadas no estudo, apenas uma pessoa apresentou nível de mercúrio no sangue considerado normal. As outras 108 estavam com níveis acima do considerado seguro. Diante dos resultados dos estudos, os pesquisadores elencaram uma série de recomendações, dentre elas a interrupção imediata das atividades garimpeiras em terras indígenas afetadas pela mineração ilegal e o desenvolvimento de um plano de descontinuidade do uso do mercúrio na mineração artesanal de ouro em todo o país. O Amazonas tem 169.552 casos confirmados de coronavírus. Nos números divulgados ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, a capital possui 66.767 casos, e o interior do estado, 102.785. O boletim diário de Covid-19 registrou ainda 4.699 mortes por complicações da doença. Entre os casos confirmados, há 361 pacientes internados. Agora, essa situação do coronavírus no interior, a gente tem que aguardar aí os próximos dias, porque a campanha realmente gerou aglomeração. Tinha candidatos sem respeito. Gente, a gente vê as imagens nas matérias televisivas ou pelas redes sociais. Candidatos sem máscara, abordando eleitor também sem máscara, abraçando, beijando, pegando na mão. Quer dizer, sem um senso que a gente está vivendo um momento de pandemia. Então, é aguardar que os números do interior podem alterar no decorrer aí das semanas. Como já vinham, né? E aí, com a período de campanha, esse número pode duplicar. É o que a gente não espera, mas pelo que a gente percebeu nesse período de campanha, esses números podem sim aumentar, o que é triste, né? Porque a população que não tem ainda um acesso mínimo na área da saúde, e muitos têm que vir para Manaus quando a situação fica mais grave. E aí tem toda aquela logística, e pode ser fatal para essas pessoas. Vamos seguindo por aqui. O diretor-geral da ANEEL, André
Pepitini será questionado agora pela manhã pela Comissão Mista do Congresso Nacional sobre o apagão que afeta o Amapá. O senador Randolph tomou a iniciativa de convidá-lo para prestar esclarecimentos e quais as providências foram tomadas para regularizar o fornecimento de eletricidade no estado. Hoje é o 14º dia de apagão que deixou 14 dos 16 municípios do estado às escuras. Atualizações agora de Brasília, chegando com Larissa Arantes. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou a lista de projetos considerados prioritários para o governo federal que foi apresentada pelo líder do governo no Congresso, Ricardo Barros. Tem muitos projetos colocados na lista, Samuel, que são uma cortina de fumaça. Projetos bonitos, mas não vão resolver o nosso curto prazo. Então, nós não devemos e não podemos cair nessa armadilha de votar projetos bonitos, mas que não estejam enfrentando os principais problemas do nosso país. Não dá para a gente fazer uma lista de 10 projetos e achar que do outro lado da sociedade tem pessoas que não compreendem o tamanho do problema fiscal brasileiro. Barros destacou depois de reunião no Palácio do Planalto que propostas, como o projeto de estímulo ao transporte por cabotagem e a autonomia do Banco Central, deveriam ser votados nos próximos dias pelos parlamentares. 8h53, nosso ouvinte final de telefone 7281 informando aqui a gente. Bom dia, na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Coroado, Japim Coroado, tem um caminhão no prego em pane mecânica depois da sua, que é a Associação da Universidade Federal do Amazonas. É por isso que estava essa retenção no sentido Japim Coroado da Avenida Rodrigo Otávio. Obrigada aí ao nosso ouvinte final de telefone 7281. E a nossa equipe aqui da produção já enviou para a gente, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, utilizar-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular é infração média, penalidade é multa, gente. Então, as pessoas que forem flagradas, tanto dirigindo carro quanto pilotando uma moto, podem ser multadas e a infração é média. Ponto na carteira e mais a multa. Então, evite essa dor de cabeça quando chegar um guarda de trânsito por perto. Todo mundo se coça, né? Mas não quer respeitar a legislação. Confira agora a agenda dos candidatos à prefeitura que disputam o segundo turno. A agenda do dia de hoje. Amazonino Mendes do Podemos tem reuniões com lideranças pela manhã e à tarde. À noite tem reunião de coordenação de campanha. O candidato Davi Almeida do Avante pela manhã visita o Polo Industrial de Manaus, seguido de gravação de programa eleitoral. E à tarde tem reunião com lideranças. 8h54 e a cidade do interior tem protestos contra a reeleição de candidato a prefeito. Os detalhes com Cindy Lopes. O município de Borba é marcado por atos de protesto após a reeleição de Simão Peixoto, do Progressistas, ao cargo de prefeito da cidade. O candidato teve 31% dos votos. Foram 5.499 no total. Simão derrotou nas urnas o candidato do Republicanos, Toco Santana, que teve 26% dos votos. Vídeos enviados à reportagem da Band News Difusora mostram dezenas de pessoas em manifestações contra o resultado do pleito eleitoral. Os populares fazem carreatas pelas ruas da cidade com o uso de faixas e cartazes. Uma moradora do município que não será identificada disse que toda a cidade registra protestos, inclusive com atos de vandalismo. Aqui em Borba o negócio tá pegando fogo, ó. O negócio aqui tá meio feio aqui, ó. Eu vi agora ia passar aqui. Outro morador afirma que o ato é pacífico, mas que policiais chegaram a intimidar os manifestantes. As pessoas não votaram nele. Isso aí tem manobra política. E outra coisa, agora cedo chegou uma tropa da polícia Farrocã para intimidar o pessoal de Borba, com bala de borracha, com muitas coisas aí. Em outro vídeo, um dos moradores afirma que houve excesso do uso da força policial. Colocando gás de pimenta, gás lacrimogênio,
bomba é muito forte e a gente está relatando direto. Isso é uma vergonha para nossa Borba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o efetivo de policiais que trabalhou nas eleições municipais de Borba ainda atua na cidade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que não é possível confirmar os relatos feitos à reportagem e orienta que as vítimas façam o boletim de ocorrência. Já tem ouvinte nosso aqui que é motorista de aplicativo, já falando que tem muitos motoristas de aplicativo que utilizam o fone de ouvido em um dos lados do ouvido. A eles que gostariam de ter a compreensão, mas eles disseram que são muito multados. Gente, isso é Código de Trânsito Brasileiro. Para que não houvesse a multa, precisaria mudar o Código de Trânsito Brasileiro. Né? A gente sabe que precisam, né, em certo momento, não sei, enfim, mas ele está aqui lamentando. Ele disse que não tem um dia que não chegue pela área central da cidade, quando tem guarda de trânsito, agente de trânsito, não seja multado. Não é fácil, né? Mas é complicado. Está no Código de Trânsito. Então, se está no Código de Trânsito, tem que mudar o código para poder, né, relaxar para as pessoas. É até aquela questão por exemplo, você que é motorista e circula numa rodovia. E aí você quer pisar um pouquinho mais, mas tem o chamado corujinha, que você só pode passar 60. Mas numa rodovia onde não tem ninguém, qual é o motorista que não quer pisar um pouco mais, né? Mas você sabe que tem ali, você vai pegar a multa, você tem que reduzir até pela sua segurança. É chato. Uma via que você pode andar 80 e a corujinha tá pedindo para você passar 40 numa rodovia. Então é chato, você sabe que é ruim, mas você tem que respeitar o Código de Trânsito Brasileiro. Quando já tem lá o corujinha, aí não tem jeito não. Sim. Como já foi proibido, né, os agentes, principalmente agentes de trânsito, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal ficar escondidas, sim, justamente medindo a velocidade, está proibido agora. Então está tudo às claras, né? E de qualquer forma as pessoas ainda burlam a velocidade. Burlam. E outra coisa, é 1 quilômetro, 2 quilômetros que tem uma placa indicando. Não é possível que você não consiga reduzir a velocidade. Então você pega uma multa se você quiser. É interessante que em São Paulo tem bastante. Em Brasília, então, nas principais também tem. E quando chegar lá, ninguém reclama. Mas vai colocar aqui em Manaus, a indústria da multa. Então a gente precisa reavaliar, tem gente até com saudade, né? Porque precisa de vias aqui, onde, por exemplo, a Avenida das Torres, a Avenida do Turismo, onde é para estar em 60, as pessoas pisam 80, né? E vão até mais, em 100, para ultrapassar mesmo. E são vias que precisavam ter, né? Essa fiscalização eletrônica, mas não tem. E nunca mais se falou a respeito, e nunca mais também a Prefeitura deu informações a respeito disso. E são vias Mas se vai para São Paulo, vai para Brasília, todo mundo respeita. Pois é. Olha, não, Brasília, aqui não, olha aqui, cuidado, porque aqui tem corujinha a cada 50, 60, 100 metros. E você respeita. Exato. Porque tem que respeitar. Agora coloca isso aqui dentro de Manaus. Pronto, vira uma confusão. Brasília, Avenida Norte e Sul ali praticamente cortam a cidade, né? Então o pessoal não pode pisar mesmo. Mas você falava da Avenida das Torres, e são vias dificílimas de você atravessar. As faixas de pedestres, muita tem gente faixa, reclamando. Né? Mas não tem quem respeite. Exato. É difícil o motorista respeitar. Tá? E quando para fica um buzinando, já chega outro buzinando lá atrás para você não parar. Gente, é complicado. A gente precisa de muito entendimento, de muita educação para a gente entender esse trânsito e respeitar quem está no trânsito. Não é fácil não, mas decorrer do programa, quem quiser também se manifestar, fique à vontade, 993-51-9370. Tecnologia, com Orson Lacerda. Depois dos problemas enfrentados neste domingo pelo TSE, que acabaram atrasando a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições de 2020, teve gente criticando a urna eletrônica e defendendo a volta da votação impressa. Orson, não tem motivo para a gente querer a volta do voto no papelzinho, né? Acho que isso é uma arrematada bobagem, especialmente quando a gente compara, Maíra, e lembra que nesta segunda-feira entrou em operação o Pix, né? O sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central brasileiro,
Já tivemos o registro ao longo da segunda-feira de mais de 1 milhão de operações feitas por intermédio do Pix, e todas sem nenhum problema, né? Sem nenhum contratempo, né? Então fica sempre essa pergunta, de novo aqui eu defendendo a turma da tecnologia. Se a gente considera que um meio digital é seguro o suficiente para nos identificar e transferir valores, fazer pagamentos, por que será que a gente acha que isso seria diferente no caso do registro do voto, né? Do ponto de vista da tecnologia, a segurança que existe num sistema bancário não é muito diferente do tipo de segurança que a gente precisa ter para depositar o nosso voto e garantir que os pleitos sejam completamente livres de fraudes, né, Maíra? Então, eu acho que essa comparação é inevitável. A gente está vendo aí o sucesso do Pix, que aliás não é novo esse tipo de sistema de pagamento instantâneo, é importante dizer isso, mais de 50 países já usam sistemas similares. No Brasil ele chegou um pouco depois, né? Enfim, demorou um pouco mais do que nesses outros países para chegar. As pessoas estão começando a usar, já mais de 1 milhão de transações operadas, sem problema nenhum. Então eu quero continuar a insistir nesse ponto de que a tecnologia existe para facilitar a nossa vida, para tornar a nossa vida mais fácil, mais segura e mais céleres, tanto na transferência dos valores bancários financeiros, no pagamento de contas, e também no caso das eleições. E aí, só para finalizar, acho muito positivo que o TSE, na figura do ministro presidente do TSE, já esteja aí analisando propostas para que o voto possa ser feito a domicílio, digitalmente, quem sabe, como eu disse ontem, usando o nosso celular. Eu acho que esse é um caminho inevitável que a tecnologia já traçou. Agora a gente precisa encontrar as maneiras de implementar, Maíra. É isso, e se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, escreva para a gente, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 4 e os casos de importunação sexual contra mulheres. Os detalhes com Gabriele Moura. Reduz os casos de importunação sexual em Manaus, mas mesmo assim a ocorrência ainda acontece na cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, foram quase 50 registros. Os números são os mais atualizados. No mesmo período do ano passado, foram 192 casos de importunação. Os ônibus são os principais locais onde esse crime é cometido, principalmente tendo as mulheres como vítimas. As brigadas contra o mosquito Aedes aegypti são implantadas no sistema prisional de Manaus. A ação segue até o dia 26 de novembro. Começaram a ser implantadas ontem e seguem até o dia 26 de novembro e tem como objetivo capacitar as equipes e internos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. A implantação das brigadas é realizada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. Em cada unidade prisional, os brigadistas serão responsáveis pelas vistorias semanais e eliminação dos criadouros do mosquito. O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, oferece denúncia contra 7 envolvidos na Operação Reciclagem pelos crimes de lesão e lavagem de capitais. Foram denunciados 4 prefeitos, 2 ex-deputados federal e 1 ex-deputado estadual. Durante o período das investigações, provas foram angariadas e filmagens de recebimentos por parte de prefeitos e deputados foram registradas, com a distribuição de um grande volume de dinheiro em espécie.
Informações chegando agora de Brasília. Fala, João Pedro Melo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o sistema Pix vai ajudar na recuperação da economia. A tecnologia desenvolvida pelo Banco Central já está disponível para clientes de mais de 700 bancos, corretoras e instituições financeiras que operam no país. O sistema deve ser o grande substituto de DOCs e TEDs, já que é grátis e funciona a qualquer hora, 7 dias por semana. Até agora já foram cadastrados mais de 72 milhões de chaves Pix e foram feitas mais de 2 milhões de transações entre instituições diferentes. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras, com ele, nosso colunista de turismo e cultura, Orlando Câmara. Mas antes de chamar o Orlando, temos música. Bom dia, Orlando, seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Não contavam com a minha astúcia, né? Mais cedo, o Megalha, Carla Bigato e a Sheila Magalhães tocaram essa canção que me toca profundamente, a canção da Kate Bush, que é Wuthering Heights, e falaram da versão do Angra. E essa aí, dá pra ouvir um pouco mais a versão do Angra? Dá sim. Eles até se arriscaram a cantar juntos, hein? Já pensou? Pois é, Samara, olha só. Quando tocou a música da Kate Bush, depois da coluna do Philip Killing, eu só lembrei de mim e de você. Porque essa moçadinha aí da redação nunca ouviu Kate Bush na Rádio FM como nós ouvimos, né? Verdade, verdade. Até porque a versão da Kate Bush é a autora dessa canção, Wuthering Heights, de 78, e o Angra, que você ouviu agora, numa versão belíssima do André Matos, lançou a canção em 93, num álbum chamado Angels Cry, que virou um hit, inclusive. Acho que foi a grande canção que projetou o Angra para fora do Brasil. Sim. É importante lembrar que essa canção ela é baseada num romance britânico, o único romance da Emily Bronte, que chama-se exatamente O Morro dos Ventos Uivantes, que é um romance super forte, dificílimo de ler. Eu, quando era um bom leitor, li O Morro dos Ventos Uivantes, e os personagens são muito fortes, é um romance meio trágico. E esse trecho em que a música vira é exatamente o trecho em que a Katy, que é a personagem feminina romântica do livro, ela convoca o seu amor, que é por acaso seu irmão de criação, o Heathcliff, a voltar para casa. Tanto que ela fala, Heathcliff, it's me, your Katy. É uma canção linda, com uma letra maravilhosa, e eu não podia deixar passar em branco a versão dos brasileiros do Angra, com o André Matos, com uma voz belíssima, que nos deixou ano passado, inclusive, faleceu aos 47 anos. Acho que a versão da Kate Bush, muita gente talvez que nos ouça agora, todo mundo que era baixinho da Xuxa não conhece, mas como eu não fui, nem você, Samara, baixinho da Xuxa, nós conhecemos sim a Kate Bush, graças a Deus, mas a maioria conhece com certeza a versão de 93 do Angra, que é uma banda maravilhosa brasileira. Eu não podia deixar de fazer esse registro. É isso. Vale aqui lembrar, né, esse cantor ícone da música do metal, né, André Matos, e passeou também por outros estilos, mas fez muita história no Vibe, Angra, Xamã. Ouvi muito. Agora pois vamos... era o famoso metal melódico, Sim. né? O melody metal, Sim. que ele gostava de tocar no Angra. Agora, Orlando, o sabor de hoje do nosso X-Tudo Caboquinho, como é que tá? Olha, o sabor de hoje é de surpresa. Semana passada eu não apareci por aqui, e até porque eu não gosto de gravar coluna, eu acho que a vibe da coluna é essa coisa ao vivo. Não apareci, vou justificar por quê. Eu estava em Brasília. Eu embarquei na segunda-feira para Brasília e voltei somente na quarta-feira à noite. E exatamente na hora da nossa coluna, às 10 horas da manhã em Brasília, 9 da manhã aqui em Manaus, eu estaria numa reunião super importante, por isso que eu não participei. Mas eu confesso que foi uma super emoção viajar para fora do estado durante a pandemia.
A gente pegou uma fila enorme, aeroporto de Manaus lotado, gente. Uma fila para o embarque enorme. Não era que havia poucas posições de revista, não. É que tinha muita gente embarcando mesmo. E aí chegar em Brasília, nessa época, é uma boa surpresa. Porque Brasília, eu não sei vocês, mas eu particularmente conheço bem Brasília desde os meus 20 anos. Vou frequentemente a Brasília e acho uma cidade encantadora e agradável. E agora, Brasília está na primavera. Chove, o que é bacana, a umidade é alta, o planalto está verde, cheio de flores, todo colorido, um céu azul maravilhoso. Brasília tem um dos céus mais bonitos do Brasil. Então, exatamente esse é o clima de Brasília, dessa Brasília de agora, com os fins de tarde sensacionais, o céu todo pintado em cartela de rosa e de laranja. Brasília é verdadeiramente uma cidade encantadora, né? E ao contrário do que se pensa, do que as autoridades fazem pensar, lá em Brasília, os protocolos de biossegurança são cumpridos à risca. Todo mundo usa máscara em todos os lugares, há distanciamento social nos locais públicos, inclusive nos layouts de mesa de restaurante, nos cafés da manhã dos hotéis e até mesmo nas praças de alimentação dos centros comerciais, dos shoppings. Você percebe a preocupação do distanciamento social. E é incrível a quantidade de vezes, Maria Arthur, que a gente mede a temperatura ao entrar nos lugares. Eu me recordo que eu entrei num shopping e eu saí para uma área externa reservada, que ninguém poderia entrar por fora, só por dentro, mas quando eu reentrei ao local, eu medi de novo a temperatura. Incrível isso, né? Muito distante da realidade de Manaus. E aí, além dessa questão maravilhosa do tempo, da época de Brasília, e da cidadania deles manterem essa questão dos protocolos de biossegurança, eu fiquei muito chocado com o que eu vi em Brasília, Maria Arthur. Eu fiquei num setor hoteleiro sul, que é onde eu sempre fico. São 2 quarteirões, onde tem mais ou menos não, onde há 9 hotéis, né? Um dos 9 hotéis com 3 torres e um complexo de eventos. Todos os 9 hotéis desses 2 quarteirões, com 8 a 10 andares de apartamentos. E aí, pasmem, desses 9 hotéis, há apenas 4 abertos. Aí nós atravessamos a rua em busca de uma farmácia no shopping muito popular lá de Brasília, que é o Pátio Brasil, que tem na frente uma grande parada de ônibus, e demos de cara com os andares de 30% a 40% a menos de loja em cada piso. Aquelas lojas fechadas por dentro com aquele papel de embrulho de cima a baixo, como se fossem para alugar. E dos andares do Pátio Brasil, um inteiro sem nada, só com os quiosques funcionando. Uma visão muito complicada. A população de Brasília estimada hoje é de 3 milhões e 55 mil habitantes. E Brasília teve 3.700 e pouco, já está agora, hoje, em mais de 3.800 mortes por Covid, o que é uma conta alta. Se você pensar que o Amazonas tem 4.500 mortes para 4 milhões e 200 mil habitantes, imagina Brasília com 3 milhões e 50 mil habitantes, com quase 3.900 mortes. Uma conta muito alta para Brasília. E aí nós vivemos a cidade a trabalho, pegamos o carro de aplicativo, e aí no carro de aplicativo nós passamos pelas asas, naquela região que transita de uma asa para outra, da norte para sul, onde ficam aqueles primeiros hotéis da cidade, aqueles mais antigos, aqueles pequenininhos que parecem uma caixa de sapato por fora, todos fechados. Dava até para ver as correntes e os cadeados nas grades de ferro. Num dos 3 dias, nós pegamos um táxi de volta para o hotel e o motorista nos falou que ele havia começado o trabalho naquela segunda-feira, porque ele ficou desde 18 de março na casa dele. E ele não saía para trabalhar, não porque ele não quisesse, ele queria, mas não tinha movimento. E que naquela semana ainda, ele estava medindo se valia a pena realmente voltar ou não, porque Brasília está muito vazia. No telejornal da manhã, lá de Brasília, eu ouvi
crescimento exponencial do número de arrombamentos na loja do setor comercial do plano piloto. Inclusive mostrando imagens, é uma mesma loja arrombada 4, 5 vezes. É verdade que Brasília está muito vazia ainda. Tem horas do dia, assim, Samara e Arthur, que a gente olha para a cidade e parece um romance de realidade absurda do Saramago ou do Camus. Me lembrou um pouco da Peste, do Robert Camus. À noite, você sai às ruas e atravessa fácil o plano piloto, porque não tem carro na rua, né? Eu, com essa veia de jornalista que eu tenho, com essa coisa, com a sede de informação, eu acabei fazendo uma colegada com o pessoal da recepção do hotel que eu fiquei, né? Para saber como é que estão as coisas, e eles confirmaram que daqueles 9 hotéis, apenas 4 estavam abertos, que havia 5 fechados, que não havia para os 5 fechados, todos eles com 10 pisos de apartamento, perspectiva de reabertura, e que no hotel em que eu estava, com 10 andares, para cada andar 15 apartamentos, havia apenas 23 hóspedes. E aí eu lembrei que aqui em Manaus, nós temos apenas 2 hotéis fechados, né? O Gol-In, que hoje o Ricardo Freire até falou sobre o Gol-In, mas o Gol-In fechou em definitivo suas portas, porque a rede a que ele pertence fechou a bandeira Gol-In, e o Ibis, lá do distrito, que fica ao lado do Novo Hotel, que está fechado, mas vai reabrir, só não tem ainda data para reabrir. Eu fiquei muito chocado com o que eu vi em Brasília. A gente tem essa visão de que aqui em Manaus ou no Amazonas foi a grande tragédia, né? Mas viajar abre os nossos olhos, né? É sempre bom viajar quando você tem os olhos e os ouvidos abertos para se perceber a realidade à sua volta. Realmente, a gente vive numa ilha. Até porque no final da viagem, engraçado, eu estava embarcando de volta, aí eu abri o WhatsApp e li que o IBGE havia feito a pesquisa da indústria e a manchete era a seguinte: indústria cresce 5,8% em setembro no Amazonas e recupera patamar diante da pandemia. Isso é para poucos, para muito poucos, né? As coisas aqui parece que elas dão certo, a gente não sabe qual o percurso que elas têm, mas elas dão certo independente do que a gente faz, porque a gente faz para tudo dar errado, né? Ao contrário dos brasilienses, a gente faz por onde não cumprir o protocolo de biossegurança, a gente, na hora da eleição, fica na galhofa, vota errado, ou vota por vingança, ou por outros motivos que não são tão legítimos, mas sempre dá certo, né? A gente vai ter um segundo turno, eu peço que nossos ouvintes votem para dar certo, pensem bastante, não levem as galhofas ou as mentiras que chegam por WhatsApp a sério e votem de forma cidadã. #pensa. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas um triste dia o carinho invasou, no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas. Tá aí, a gente finaliza então o X do Caboquinho com essa belíssima música de Márcia Siqueira e Índios do Brasil, Arthur, do Garantido. Lembrando que a Márcia Siqueira foi contratada como levantadora de toalhas pelo Garantido, que agora tem 4 pessoas, né? São 4 levantadores, além do Davi Assayag, nós temos Márcia Siqueira, temos o Sebastião Júnior e temos, me ajuda aí, o ex-amo do boi do Caprichoso, como é que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Bem, não vou lembrar, mas assim, o que é interessante é que essa canção que você ouviu aí agora, ela é inédita. Ninguém tocou na rádio ainda, apenas nós da Band News Difusora FM, porque é parte de um novo disco, não, que é coisa de velho, de um novo álbum, de um novo trabalho que está sendo gravado pela Lucilene Castro e pela Márcia Siqueira, que é a Dança das Cores, a Lucilene cantando Caprichoso e a Márcia Garantido. E esse violão lindo que faz a cama para a voz da Márcia é o violão do Neil Armstrong Jr. Vai ser um trabalho maravilhoso, e essa canção é linda, e a versão da Márcia, mesmo sem mixagem, a versão que você ouviu não foi mixada ainda, é de arrebentar.
Perfeito. Orlando, só lembrando o nome aqui, é o Edilson Santana. Exatamente, eu esqueci do meu amigo, que é maravilhoso, que tem uma voz linda. Ele é um dos 4 cantores que vão ser levantadores de toada do Garantido em 2021. Vamos ver como é que vai ser essa confusão, né? É isso que eu já estou pensando aqui, como é que vai ser essa confusão no ano que vem com esses bois. Que o pessoal caprichoso está indo para o Garantido, ai. Samara, eu tenho que te dizer bem-vinda de volta. Opa, obrigado. Você fez muita falta. Sim, eu tava com saudade. Beijo grande pra você. Beijão. Obrigado, Orlando. Até semana que vem, Orlando. Até semana que vem. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Lembra do Hotel Tropical, um dos grandes símbolos de Manaus, que fechou em maio de 2019, depois de uma década de inapelável decadência? Pois semana passada, esse ícone da hotelaria amazônica foi arrematado por 91 milhões de reais. O novo dono é um grupo educacional, o FAMetro, que tem planos de usar o hotel como laboratório para diversos cursos universitários, como turismo, gastronomia, nutrição, educação física e até mesmo veterinária, aproveitando que o hotel tem o seu próprio mini zoológico com espécies amazônicas. O Hotel Tropical de Manaus foi inaugurado em 1976, quando o bairro de Ponta Negra ainda parecia estar no meio da selva. Hoje em dia, é um dos pontos mais urbanizados de Manaus, com arranha-céus de luxo e uma orla com aterro e calçadão. Construído num estilo colonial que já não fazia sentido na década de 70, o hotel envelheceu rápido. E mal administrado pelo braço hoteleiro da Varig, que também é responsável pela decadência do Tropical das Cataratas e do Hotel Tambaú de João Pessoa, o Tropical de Manaus não conseguiu corresponder nem à expectativa de luxo na selva, nem entregava uma experiência satisfatória de resort. Um hotel estilo resort faz muita falta a Manaus. A cidade tem 2 ótimos hotéisinhos de luxo no centro histórico, o Vila Amazônia e o novo Juma Ópera, que são vizinhos de um bom hotel padrão Ibis, o Go In. Fora dali, há apenas hotéis para viajantes a negócio, nos bairros de Adrianópolis, Vieira Alves e a Zona Franca, sem atrativos para estadas mais longas. O projeto de atrelar o hotel a atividades universitárias é muito interessante, mas só vai dar certo se o hotel tiver uma direção experiente, que traga para Manaus o que já dá certo em resorts Brasil afora. Boa sorte aos novos donos que consigam reviver uma das grandes marcas da Amazônia. Vai por mim! Viagem na viagem! Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Nossa carga tributária representa, atualmente, 1/3 do PIB. É próximo da média mundial, considerando os dados coletados pela OCDE. Porém, um Estado que gasta como o nosso, mais à frente, uma ampla reforma administrativa e com um Estado mais enxuto e eficiente, daí sim, pensaremos na redução de nossa carga tributária que todos nós gostaríamos de ter. Quando falamos em reforma tributária, a princípio, não estamos falando de redução, e sim na redistribuição da carga tributária, tentando manter o mesmo nível de arrecadação atual. A reforma tributária não deve começar com a preocupação de aumentar ou diminuir a carga, não agora. A estatística preocupante de nossa carga tributária está na maneira de como cobramos os nossos impostos. Os números mostram que a tributação sobre o consumo no Brasil representa metade de todos os impostos recolhidos, enquanto, na média mundial, em dados da mesma OCDE, esse número cai para 33%. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número cai para 18%. Ao mesmo tempo, o peso dos tributos sobre a renda no Brasil ficou em cerca de 19% da carga tributária total, bem abaixo da média da OCDE, que foi de 33% de toda a arrecadação de tributos. A consequência da concentração maior da carga tributária brasileira sobre o consumo é o alto grau de regressividade, da qual já falamos aqui, quando se arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos.
Portanto, fica claro que o nosso sistema deve balancear a arrecadação da renda sobre a arrecadação do consumo. É mais eficiente e justo. No nosso podcast tem mais informações sobre esse tema. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 27 minutos, mais um bloco do Band News Manaus. Continue participando pelo 993519370, 993519370. O descarte irregular de lixo em bairros de Manaus. Você confere os detalhes com Ricardo Chaves. Mesmo com a existência de lei municipal que prevê multa para quem for flagrado jogando lixo em locais públicos, a falta de conscientização ambiental permanece em alguns bairros da Zona Oeste e Norte de Manaus. Mau cheiro, insetos, urubus são alguns dos problemas relatados por moradores do bairro Santo Antônio e União da Vitória. O Ministério Público de Rondônia obteve decisão junto ao Poder Judiciário suspendendo, em definitivo, o benefício de pensão vitalícia devido mensalmente aos ex-governadores do estado de Rondônia. A decisão é resultado de ação civil pública proposta contra um grupo de 10 pessoas formado por ex-chefes do Poder Executivo e pensionistas, com o objetivo de fazer cessar o pagamento e anular decisões administrativas acerca do tema, que favorecia o pagamento aos beneficiários. A esse respeito, o MP detalha que o STF se manifestou em definitivo pela impossibilidade de manutenção da pensão vitalícia devida aos ex-governadores. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro, gente, saindo assim. É desconforme essa situação. Não sei se foi nesse domingo ou foi domingo passado, o programa Fantástico detalhou uma pesquisa inédita que eles fizeram reportagem sobre a situação que está o Brasil. Quem é pobre virou miserável. Quem era da classe média, ficou pobre. E os ricos continuam ricos. Continuam ricos. E a gente continua ali naquela situação de estar deixando de tomar café para jantar, ou de estar tomando café e não almoçando. E é assim que a gente vai apertando o cinto para poder sobreviver. A situação não está fácil. Enquanto isso, né? Paga-se aí pensões e pensões para ex-governadores, para ex-políticos, para filha de fulano, para filha de ciclano, para filha de também das Forças Armadas, né? Exato. Das pessoas que morrem, os militares que morrem, as filhas que são solteiras ficam com pensão. Então é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro saindo aí, enquanto tem gente que lá embaixo quer alçar, quer subir um degrau, quer subir 2 degraus e não consegue. Não consegue, gente. É muito complicado isso. E além da pensão para alguns, em outros casos recebem até seguranças, né? E de forma vitalícia. Também, ainda tem isso. Ainda tem segurança. Você tem direito a tantos assessores, a tantas seguranças, fora um salário vitalício. Complicado entender o Brasil. Muito complicado. Vamos com informações agora de Brasília. Fala, Márcio Rocha.
A Polícia Federal confirmou que prendeu o homem suspeito em jogar um carro no espelho d'água do Ministério da Justiça na noite desse domingo. A corporação afirmou que as investigações foram iniciadas ainda durante a madrugada e logo após o ocorrido e que os trabalhos continuam para que sejam apuradas todas as circunstâncias do fato. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o veículo foi abandonado e dentro dele foi encontrado um objeto de madeira amarrado ao acelerador para manter o carro em movimento mesmo sem motorista. O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais foi acionado e a área chegou a ser isolada. Nove horas 31 minutos. As brigadas contra o mosquito Aedes aegypti são implantadas no sistema prisional de Manaus. Os detalhes ao vivo agora com Guilherme Guedes. A ação segue até o dia 26 de novembro e tem como objetivo capacitar as equipes e internos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. A implantação das brigadas é realizada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS. Em cada unidade prisional, os brigadistas serão responsáveis pelas vistorias semanais e eliminação de criadouros do mosquito, como fala Josielen Amorim, que faz parte do Grupo Técnico de Integração da FVS. Segue o texto, Guilherme. Não colocaram aqui as sonoras da tua edição, tá? Pode seguir a informação. A implantação do programa inclui o treinamento sobre a estratégia de brigadistas para fazer a mobilização na instituição e o monitoramento de vigilância ativa de casos suspeitos de dengue. Os estabelecimentos que aderem ao programa recebem o selo da brigada, produzido pela FVS, que é instalado na fachada do local e atualizado anualmente. Josielen fala sobre a atuação dos internos. Os brigadistas dessas instituições, eles também vão estar realizando ações de educação em saúde e também de mobilização social, ou seja, em qualquer evento, levar o tema das doenças de transmissão vetorial. Também é importante que os brigadistas eles tenham noção e façam uma vigilância ativa nessas instituições, ou seja, identifique e informe possíveis suspeitos, porque isso também é extremamente importante para se cortar a transmissão. Entre as unidades onde o programa será implantado estão o Instituto Penal Antônio Trindade, o Centro de Detenção Provisória Feminino, Centro de Detenção Provisória Masculino e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Manaus segue ensolarada. A temperatura é de 27 graus. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Olá, Mônica, bom dia. Pois é, Megali, bom dia a todos. Eu estava pensando em falar hoje de eleições, né, mas eu acabo de receber um informe do Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, que é privado, recebe pacientes do Brasil todo, um dado que volta a me assustar. Quer dizer, o do salto de internações por Covid-19. O hospital tem hoje 83 leitos ocupados por pacientes com Covid-19. Da última semana de setembro até o dia 12 de novembro, a média ela variava entre 50 e 55 pacientes. Portanto, agora deu um salto, um aumento de 66%. Lembrando que o hospital, de novo, né, Megali, que o hospital recebe pacientes do Brasil todo. O ex-governador de Goiás, o candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, por exemplo, está lá entubado numa situação delicada, concorrendo às eleições, foi super bem votado, mas está internado. Porém, o hospital já registrou que não é que está vindo mais gente do Brasil todo. Em São Paulo está tendo esse aumento. Então, tem mais pacientes também de São Paulo que se somam aos do Brasil. Então, portanto, há um aumento evidente. Não há o que a gente tentar dourar a pílula, né? O governo de São Paulo, que no dia 12 negou a informação que eu mesma já tinha dado aqui na Folha de São Paulo, de que as internações nos hospitais privados estavam aumentando, preocupando os médicos, com uma tendência de alta também em hospitais públicos da capital. Agora, 4 dias depois, ontem, né, depois das eleições, admitiu um aumento de 18% no total de internações. Portanto, a média de mortes, a gente vai vendo um pedacinho que é o Hospital Albert Einstein. Mas por que preocupa? Preocupa porque também a gente tem a informação de que em todos os hospitais, em vários hospitais privados de São Paulo, há um aumento substancial. E a gente sabe que em março, por exemplo, esta epidemia aqui no Brasil começou justamente nesses hospitais privados. Né, era diferente, as pessoas estavam totalmente descuidadas naquele momento, desinformadas, não sabiam que havia essa doença, voltavam da Europa, voltavam e contaminavam todo mundo. Agora as pessoas sabem, mas mesmo assim
as boas notícias de meses recentes de queda no número de mortes, de internações, levou as pessoas, muitas pessoas, a um relaxamento absurdo, de jantar sem máscara, de almoçar sem máscara, de ir para churrasco e festa sem máscara. E o resultado nós estamos vendo aí, né? E lembrando que então a gente estava falando, é um pedacinho do Brasil, o Einstein, um pedacinho de São Paulo, vai para São Paulo, que tem aumento, e o Brasil todo também registrando, voltando a registrar um aumento na média móvel do número de mortes, um aumento de 34% em comparação com a média de 14 dias atrás, média de mortes voltando a se aproximar da casa dos 500 óbitos por dia no Brasil, a média móvel de novos casos voltando a subir, uma variação de 59% em relação aos casos registrados em 2 semanas anteriores. Então, a gente tem alta, né? 16 estados e mais o Distrito Federal que apresentaram alta na média móvel de mortes. Mônica, um beijo pra você. Hoje foi 2 pelo preço de 1. Um beijo pra você, até amanhã. Um beijo. 9h36 e Arthur ontem deu o que falar a vitória do mais novo vereador da Câmara Municipal de Manaus, que é o Amun, né? 19 anos. Aí as pessoas dizendo, ele ganhou, tá fácil de saber porque ele ganhou, porque ele parece o personagem lá do Senhor dos Anéis, é isso? Ele conquistou muito, o Harry Potter. Ele ganhou, E ele se identificou muito com os jovens, né? Ele teve mais de 7 mil Universo votos. Geek também, ele levantou essa bandeira. Nerd e tudo mais. Ele é um estudante de direito, né? Tem uma empresa, é microempresário, enfim, fora ser neto de pessoas conhecidas, como o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Chalub. Enfim, eu sei que ele conquistou a classe jovem e aí o pessoal disse, é por isso. Tá? Muitos memes, né, já pintaram aí nas redes sociais. Tá explicado, ele parece muito, ou chegou até a fazer, não sei, campanha, fazendo essa relação, aí pronto. Aí o jovem se identificou e partiu para votar num candidato mais jovem. 19 anos, conquistou uma das 41 cadeiras ali da Câmara Municipal de Manaus e começa o seu trabalho a partir do ano que vem e vai ficar durante 4 anos por lá representando o povo de Manaus. Vamos ver, né? E nosso ouvinte, Arthur, descobriu por que o motociclista só anda apressado. Ah, é? Interessante que ele precisou adquirir uma motocicleta para sentir na pele essa emoção. E ele mandou mensagem de voz dizendo pra gente. Vamos escutar nosso ouvinte, final de telefone 4001. Bom dia a todos da Band News. Uma vez eu perguntei ao motoqueiro por que eles andavam tanto com pressa. Aí ele respondeu para mim e disse assim: quando você tiver uma moto, você vai saber. Aí quando eu tive uma moto, eu descobri por que o motoqueiro anda com pressa, com tanta pressa. Porque só ando atrasado, todo o tempo eles estão atrasados. Só anda atrasado. Se dá meia hora para ir de ônibus para sua casa, de moto só dá 5. Pronto, tá aí, tá explicado. Nosso ouvinte interessante. Ele adquiriu uma motocicleta para sentir na pele o porquê, né, que o motociclista só anda apressado, é porque só anda atrasado. Reflete isso? Será, gente? Daqui a pouco vai ter gente aí mandando mensagem dizendo que não, mas... Eu detesto chegar atrasado, gente. Se eu puder sempre me programar, mesmo tendo carro, mas sabendo o trânsito que a gente tem... Sim. Sempre tem que se programar, porque a gente nunca sabe o que vai também encontrar no meio do caminho, mesmo com o trânsito tranquilo, como na madrugada. Uma vez teve um doido que quis entrar na frente do carro, um doido no meio do caminho. Gente, eu fiquei assim, assustadíssima na Constantino Neri. O que eu fiz? Eu tentei manter a calma, fiz que eu ia colocar o carro para cima dele e desviei. E ele vinha para cima. Incrível. Aí ele ficou lá abraçando o vento e eu vim embora. Mas a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar realmente no meio do caminho, por isso que tem sempre que se programar, seja de carro, de ônibus ou de motocicleta, é sempre se programar antes do que ficar saindo cortando o trânsito, e principalmente um trânsito com retenção nas horas de pico. Complicado. Prudência é importantíssimo, né? Justamente. 9h40 e mercúrio usado no garimpo é detectado no organismo de indígenas, segundo o estudo. A reportagem é de Beatriz Silveira.
Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulga dados que revelam a exposição crônica de indígenas da etnia Munduruku ao mercúrio, ocasionada pela ingestão frequente de peixes contaminados. O objetivo da pesquisa, liderada pelo pesquisador Paulo Basta, é investigar o impacto à saúde humana e ao ambiente causado pela atividade garimpeira, com foco na exposição ao mercúrio. O trabalho foi realizado na terra indígena Sauerê Muiubu, de ocupação tradicional do povo Munduruku, ainda em fase de identificação e delimitação pela FUNAI, localizada nos municípios de Itaiutuba e Trairão, no Pará. Segundo Marcelo Rodrigues dos Anjos, coordenador do Laboratório de Ictiologia e Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira, da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, uma pesquisa feita em um dos afluentes do Madeira mostrou que os peixes têm índice de mercúrio acima do permitido pela Organização Mundial da Saúde e que grande parte do pescado da bacia do rio está contaminada. Essas nuvens que estão repletas de mercúrio, elas são carreadas para outras bacias e no processo de precipitação da chuva passam por contaminar outras bacias ou outros corpos d'água. Então, além do que a ictiofauna, os peixes, ele tem uma capacidade de deslocamento muito grande ao longo da bacia. Então, ele pode percorrer toda a bacia, chegando a contaminar populações que em alguns casos estão isoladas. E às vezes verificando aquela área onde determinada população vive, não tem um impacto direto elencado pelo garimpo ou pelo desmatamento. Quando o organismo é contaminado por esse tipo de metal, os sintomas apresentados costumam ser náuseas, vômito, diarreia frequente, tremores, pressão alta e sensação constante de ansiedade. Além disso, a longo prazo, a intoxicação por mercúrio pode ocasionar problemas no cérebro, nos rins, de memória e ainda alterações na audição e visão. O ambientalista Carlos Durigan explica que o mercúrio é encontrado naturalmente na Terra. Entretanto, o perigo vem quando é colocado em grande quantidade por conta do garimpo. Um peixe ou um boto come o peixe, também ele acumula o mercúrio no seu organismo. E a tendência é que com esse processo de bioacumulação, o mercúrio vai se acumulando no organismo e quanto mais alto no topo da cadeia alimentar tiver o organismo, mais acúmulo de mercúrio ele vai ter. Das 109 amostras analisadas no estudo, apenas uma pessoa apresentou nível de mercúrio no sangue considerado normal. As outras 108 estavam com níveis acima do observado como seguro. A pesquisa conclui que os níveis monitorados estão muito acima da normalidade e que a contaminação é difusa, ou seja, atinge toda a população da região, não apenas pessoas que vivem em áreas próximas a garimpos. Diante dos resultados dos estudos, os pesquisadores levantaram uma série de recomendações, dentre elas a interrupção imediata das atividades garimpeiras em terras indígenas afetadas pela mineração ilegal e o desenvolvimento de um plano de descontinuidade do uso do mercúrio na mineração artesanal de ouro em todo o país. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. 9h44, 9h44 na capital amazonense, partindo para o último bloco do Band News Manaus desta terça-feira. E Arthur, teve um motociclista que mandou aqui uma mensagem pra gente, a gente estava falando por que o motociclista só anda atrasado, né? Só anda avexado, aliás. Sim. Só anda avexado porque só anda atrasado. Aí o nosso ouvinte, final de telefone 3183, mandou aqui um kkkk. É verdade, procede. Nós, motoqueiros, só saímos em cima do laço. Kkkk. Mas espia, é por isso que eles saem cortando, né? O trânsito. Oh, gente, cuidado com a vida de vocês. Espero que não aconteça o que aconteceu. Essa imagem do acidente que aconteceu na semana passada aqui em Manaus. Esse motociclista
fazendo exatamente esse zigue-zague, saindo de trás de um veículo, querendo entrar num corredor estreito entre um ônibus e um veículo, acabou se desequilibrando e tombou na via. No que tombou na via, o ônibus acabou passando em cima do garupa desse motociclista. Então, tenham muito cuidado. Ele se diverte, né? Ele ainda manda mensagem dizendo aqui, se divertiu, é verdade. Nós, motoqueiros, só saímos em cima do laço. Mas saiam com cuidado, tenham responsabilidade aí no trânsito de Manaus. Vamos seguindo por aqui atualizando as informações, porque um estudo da Fundação Oswaldo Cruz confirma a existência de 8 linhagens do coronavírus circulando no Amazonas. Conforme pesquisa divulgada, em julho, 3 linhagens haviam sido identificadas. Os pesquisadores sequenciaram 79 genomas do coronavírus desde o surgimento do primeiro caso no Amazonas em março. Os dados foram coletados a partir de amostras obtidas em 18 municípios do estado, incluindo a capital Manaus. Com essas, sobe para 30 o número de linhagens encontradas no país. E morre nessa segunda-feira, aos 74 anos de idade, Luiz Fernando Sarmento Nicolau. Ele era médico, neurocirurgião, foi deputado estadual e federal, fundador da SAMEL e presidente do Instituto Pró-Saúde. Em nota, o grupo SAMEL lamentou a morte de Luiz Fernando. A Assembleia Legislativa do Amazonas, em nome dos deputados, agradeceu pelo trabalho desempenhado como homem público na área da saúde nos últimos 40 anos. O velório é realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com acesso restrito a familiares e amigos. A sociedade amazonense tomou um susto com essa notícia, né? Principalmente que vem depois do primeiro turno da eleição. Dr. Luiz Fernando, que foi deputado estadual, federal, era presidente de honra do Grupo SAMEL, é pai do deputado Ricardo Nicolau. Ricardo Nicolau saiu de uma campanha, o pai até participou, e a gente nunca ia imaginar ter esse baque após o primeiro turno. Foi um baque muito grande para a família. E para a sociedade amazonense, todas as autoridades, o prefeito de Manaus, o presidente da Assembleia, Josué Neto, o senador Eduardo Braga, os senadores amazonenses, enfim, todas as autoridades ontem enviando nota de pesar para a imprensa, lamentando a falta que vai fazer, né? A morte de Luiz Fernando, do Dr. Luiz Fernando, e a falta que ele vai fazer na sociedade, porque ele tinha um trabalho principalmente com as pessoas mais carentes, principalmente no Instituto Pró-Saúde. Então, é uma perda lamentável aqui para a sociedade amazonense. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitini, afirma que as causas do apagão que atinge o Amapá estão sendo apuradas e que os culpados podem ser punidos. A fala ocorreu durante a reunião da Comissão Mista da Covid-19 do Congresso Nacional. Não vamos apurar somente a causa da falta do serviço de energia no Amapá e apresentar as medidas corretivas, como também vamos apurar responsabilidades e aplicar punições. Entendemos que essa situação é completamente inaceitável. A iniciativa da reunião foi do senador Randolfo Rodrigues, que pediu que o fornecimento de eletricidade no estado seja regularizado. Hoje é o 14º dia do apagão, que deixou 14 dos 16 municípios do estado às escuras. E após os resultados do TSE, o MDB se mantém como o partido com o maior número de prefeitos no Brasil. Foram 766 eleitos, além de outros 7 disputando o segundo turno. No entanto, as legendas com os maiores saltos foram do DEM, do PP e do PSD. O DEM chegou a 458 prefeituras, um crescimento de 70%. O PP levou a melhor, com 672 municípios, um aumento de 35%. E o PSD elegeu 640 prefeitos. O PSDB está com 497 prefeituras, 302 a menos em relação a 2016. Os tucanos disputam o segundo turno em outras 13 cidades. O PT elegeu 189 prefeitos, 65 a menos que na última eleição municipal. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão.
Simão! Buenos dias, Megali. Presidente! Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama porque não há tempo a perder. Já temos duas, não uma, mas duas piadas prontas. Opa! Primeira piada pronta. Direto de Itaituba, Pará. Uhum. Prefeito eleito promete comemorar com cautela, mas ficou bebão. Eu tenho a sonora do acontecimento. Mentira, tem ele prometendo? Tem, vamos ouvir? Vamos lá. É um vídeo, né? E eu estou muito feliz. Vamos comemorar com cautela, calma, e amanhã nós estamos na rua. Alguns momentos depois. Não, pra quem não tá vendo. Nossa, ele tá sem camisa, com a barriga horrorosa, aparecendo. Bebendo corote. Não, gente, pra quem não viu, Simão. Corre pro YouTube, gente. Ô, Simão, você gostaria de descrever a imagem do prefeito? Não, ele bêbado, sem camisa. Todo peludo. Todo peludo e barrigudo, gritando. E ele tá tomando corote na garrafa de bolinha. Nem tropeçando. No galo. Eu faria o mesmo. Olha lá. E tem um cara escorando. Tem um cara lá abraçando pro prefeito não cair. Então vamos ouvir de novo. Por favor. Vamos lá, Thiago. depois. Espera acabar a comemoração. A gente tá vendo o prefeito batendo corote. Agora sim. Agora a gente vai colocar o antes. Pode E ser? eu estou muito feliz. Vamos comemorar com cautela, calma, e amanhã nós estamos na rua. Alguns momentos depois. O bombeiro. É o bombeiro que tá escorando o prefeito. Parabéns, prefeito. Parabéns. Olha Comemore. Segunda piada pronta. Segunda piada pronta do dia. Direto de Itajaí. Prefeito que receita ozônio no ânus contra a Covid-19 foi reeleito. Uhul! Imagina essa comemoração, hein? Mais 4 anos já. 4 anos. Tem 4 anos pela frente, hein? Viu, Megali? Eu tô lendo a reportagem aqui, olha aqui. Diz que ele ganhou apertado. Apertado deve estar o povo de Itajaí. Povo! Frente ampla? Todo mundo. O povo de Itajaí deve andar tudo encostado na parede. Frente ampla. Boa! Hasta amanhã, presidente! Hasta amanhã! Nove horas e 53 minutos, o assunto agora é esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Todos juntos de novo, né? Que bom. Ainda bem, né? Samara Souza de volta conosco agora. Ela não vai mais sair, nem para as férias. Tenho 10 dias ainda, só para avisar. Chega, não. Mas esse ano não. Chega, não. Já basta a pandemia, a gente tem que ficar em casa. Pois é. Ah, não, gente. Tirar férias para ficar em casa, tô fora. Vamos Quero falar dizer que estarei presente. Perfeito, Samara. Seja bem-vinda de novo. Vamos falar do 3B que venceu o Rio Negro e decide aí estadual com o Recanto. Como é que foi esse jogo, Patrick? Isso mesmo, Arthur. Pela quarta vez consecutiva, o 3B está na decisão do Campeonato Amazonense. A goleada por 6-0 imposta ao Rio Negro na noite desta segunda-feira na Colina apenas ratificou a posição da Fera, que vai em busca do bicampeonato do torneio. A final é contra o Recanto da Criança e está marcada para o próximo dia 25 de novembro na Arena da Amazônia. Roqueline foi a artilheira do jogo com 3 gols. Dayana, Margarete e a zagueira Hillary marcaram os outros 3.
Ainda no jogo, o time do Rio Negro, que não tinha jogadoras suplentes, as reservas, já havia perdido 3 atletas, Vanessa, Dani e Eliane, todas por contusão. E aos 34 minutos, a goleira Wilce deixou o campo lesionada no joelho e o Rio Negro ficou apenas com 7 atletas em campo. E no minuto seguinte, a meia Vitória do Galo também caiu em campo contundida e a arbitragem encerrou a partida por número insuficiente de atletas na equipe rio-negrina. O placar final foi de 6-0 para as Feras. Agora o 3B da Amazônia deixa o estadual um pouco de lado e mira todas as suas forças no Brasileirão da Série A2. No domingo, dia 22, a Fera vai até o Distrito Federal, onde vai encarar o Real Brasília pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Curioso, né? Nossa, gente, como é que cai tanta gente? Assim, fica 7 atletas Isso e mesmo. logo em seguida caiu a última e não teve mais jeito. Vamos 4 encerrar. jogadoras no mesmo jogo, todas contundidas aí. Nossa, que preocupação, né? Foi um jogo bem duro. Foi bem duro mesmo. E a CBF agenda as datas e horários da rodada final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Conta tudo pra gente, Patrick. Isso mesmo, Samara. A rodada 14 da Série D do Campeonato Brasileiro é a que encerra a fase de grupos da competição nacional e que define os confrontos do mata-mata entre os times que vão seguir adiante no sonho da série, do acesso à Série C. Nesta segunda-feira, a CBF definiu as datas, horários e locais das partidas que vão fechar essa fase classificatória, apontando os 4 clubes classificados em cada um dos 8 grupos da disputa. Os jogos foram distribuídos entre os dias 27 e 28, sempre em horários fixos por chave. Até o presente momento do torneio, 17 times já garantiram a classificação para a próxima fase. No dia 28 deste mês, o Faixa aqui do Amazonas enfrenta o Galvez do Acre pela última rodada da primeira fase da Série D. Em casa, o Faixa que já está classificado. Hoje tem eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Isso e os mesmo. Times sul-americanos jogam, inclusive a seleção. Isso mesmo, Arthur. A Venezuela enfrenta o Chile em casa, o Equador recebe a Colômbia, o Uruguai recebe o Brasil, ainda por enquanto sem transmissão na TV aberta. Paraguai e Bolívia e Peru e Argentina fecham aí as eliminatórias da Copa de hoje. É estranho, né? Dizer que é jogo do Brasil, mas não tem essa emoção como Não a tem gente mais tinha. aquela E todo emoção, mundo né? queria estar assistindo, faria de tudo. É verdade. incrível. Até porque o último jogo, né? O Brasil ganhou 1-0. Foi 1-0, vitória magra sobre a Venezuela, né? Que não é nenhuma força aqui no continente sul-americano, mas vai levando, né? Quer dizer que eu tô triste hoje, meu Botafogo perdeu. Né? Gente, quando eu vi o Bragantino virou o jogo 2-1 e jogou o Botafogo lá pra baixo. Como aquele ouvinte disse mais cedo, né, Samara? Nada mudou, o Botafogo lutando. O Flamengo não é líder. O Flamengo não é líder e a Climatempo continua errando na temperatura. Que isso, gente? Nosso ouvinte esperto. Obrigada, Patrick. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. A gente continua conversando com a Amanda, que foi mãe há 1 ano, quer perder uns 5 quilos mais ou menos, mas o que a incomoda mesmo é estar flácida, Camila. Como a atividade física pode ajudá-la nesse processo? A gente já falou um pouquinho sobre a falta de tempo, né, na rotina dela tão apertada, mas hoje a gente se atém à história da flacidez. Flacidez acompanha mulheres depois da gestação, né? Os ligamentos sofrem uma frouxidão ali natural, inerente ao processo todo, e é muito comum que as mulheres fiquem flácidas. Difícil de reverter isso, ainda mais quando elas não têm muito tempo e não conseguem encaixar uma atividade física, um fortalecimento na rotina. Então vamos ajudar a Amanda. Olha, Amanda, a gente tem aí um problema, né? A Renata quer que ajude. Se a gente olhar e falar, nossa, gente, a Amanda tá precisando emagrecer 5 quilos só, né? Tá com 40 anos, a gente não acha que é impossível. Mas, efetivamente, se você nunca fez atividade física, nunca gostou e nunca praticou, já existe uma perda muito grande de massa muscular, a gente já tem nessa época. Com certeza tem uma mudança no período gestacional e pós-gestacional que as mulheres têm no corpo de composição corporal, que não é só relacionado à gordura, gente. Existe uma estrutura de corpo que muda, existe uma redução de massa muscular grande também. Então, essa flacidez, ela vai existir mais ainda. Atividade física para flacidez, ela é fundamental, assim como a alimentação. É importante que você
consiga fazer um exercício resistido. Como você tem o tempo curto, que a gente conversou outro dia aqui, a gente já falou, às vezes é ou perto de uma academia do teu trabalho ou dentro da sua própria casa. Então, assim, faça alguma atividade física, uma musculação vai ser super bem-vinda para você nesse momento, um pouquinho dentro de casa para você ganhar aí o seu tempo, ou então frequentando uma academia. Amanda, um beijo bem grande, obrigada pela confiança e que você tenha uma linda história de maternidade, tá? Vá contando aqui como é que tem sido os seus exercícios. Tem alguma dúvida? Fala com a gente, estamos nas redes sociais, @rveneri, VENERI, e Camila, _, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Prefere falar no e-mail? informa@bandnewsfm.com.br. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. Antes da gente finalizar o Band News Manaus, Samara, quero pedir uma atenção redobrada dos nossos ouvintes que estão circulando ali na Avenida Cosme Ferreira, na chegada da rotatória do Coroado. A situação por ali está muito complicada. Mais cedo tinha uma ocorrência na saída da Avenida das Torres, sumiu aqui do mapeamento, mas ainda tem lentidão. E não melhorou de forma alguma na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Japim. Passou um pouco da UFAM, tem esse congestionamento intenso até ali próximo à Lagoa do Japim. Situação complicada, Samara. É verdade. E atenção também para quem está na Efigênio Salles, no sentido Coroado Dom Pedro, enfrenta retenção neste momento embaixo do viaduto Miguel Arraes. Arthur, até amanhã. Até amanhã, Samara. Fique agora com Band News Station. Carla Bigato e Eduardo Barão com você. Agora, Band News Station. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E